todos. Hoje é dia do produtor rural, Mayara Folco. Uma Quem classe põe comidinha na nossa mesa. importantíssima, um pessoal muito importante para a economia do nosso país, não é isso? Importante demais. Eu gosto tanto de comer que para mim é É essencial. do profissional mais importante que tem. É verdade. Minas tem quase 12% de todos os estabelecimentos agropecuários do Brasil e lidera a produção nacional de café, de leite e de queijo artesanal. E tem várias outras produções que a gente está logo ali, coladinho com outros estados. Tem vários climas, como você acabou de dizer, né? Várias condições climáticas. A gente tem Planalto, tem planície, tem montanha, tem tudo que você imaginar. Esse trabalho no campo tem ganhado força, principalmente com apoio técnico e novas tecnologias, justamente para saber lidar com essas diferenças, né, de condições geográficas e climáticas também. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Priscila Lins, que é gerente de agronegócios e artesanato do Sebrae Minas, que está com a gente na ponta da linha. Priscila, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui no nosso Deadline. Boa tarde, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. O que representa hoje o produtor rural para a economia do Estado? A gente sempre fala nisso aqui, mas é sempre bom ouvir uma avaliação técnica sobre esse assunto. Sempre foi importante, né? Minas Gerais é um estado muito importante no agro. Essa diversidade toda que vocês comentaram aí é uma diversidade que garante a Minas Gerais números impressionantes, né? Somos o maior produtor de café, de leite, que são os nossos dois carros-chefes, né? Os dois produtos mais importantes, mas também em batata, em alho. São muitos os produtos que nós somos os primeiros produtores. E essa diversidade toda não está só nas mãos dos grandes produtores, mas dos pequenos, né, que são aqueles produtores que o Sebrae atende mais diretamente, são muito importantes também para o nosso estado, e a gente tem exportado e produzido cada vez mais. A gente sabe que principalmente o pequeno produtor, assim como o pequeno empresário, que também é muito foco do trabalho do Sebrae, tem muita dificuldade de se organizar administrativamente, né, de lidar com as tecnologias, às vezes nem tanto para o próprio negócio, né, a tecnologia, por exemplo, de plantio, muitos produtores dominam, mas na hora de administrar o recurso, de administrar a logística, eles têm dificuldades, até por desconhecer as ferramentas disponíveis, né? Como que o Sebrae tem atuado para enfrentar esses desafios? A gestão, né, é o que resume um pouco essas questões que você mencionou. A gestão sempre foi um problema, acho que para todo tipo de empresário. Eu não diria que para o produtor apenas, né? Gerir um negócio não é fácil. E gerir um negócio no campo é ainda mais complicado ainda, porque o produtor ele tem que administrar uma série de coisas, né? E vocês estavam falando do tempo aí, né? O clima é inadministrável, né? Então esse é um gargalo que o produtor rural tem, o pequeno, o médio, o grande, de administrar o clima, que tem cada vez mais estado instável, né? Uhum. Mas além do clima, que não tem como resolver, e aí a gente tem que trabalhar mais ainda com o produtor para esses momentos de adversidade, como acabou de acontecer no sul de Minas, né? Uma geada que vai dar trabalho, está se repetindo, aconteceu em 2023, 2024 e agora de novo. Além do clima, a gestão do negócio rural não é simples. O produtor ele tem que ser um bom, ótimo gestor de pessoas, um excelente administrador, tem que saber sobre máquinas, implementos, tem que alimentar o solo todos os dias, né? Uhum. Porque é dali que a produção acontece. Enfim, não é fácil gerenciar uma propriedade rural, mas o Sebrae tem há muitos anos trabalhado com os produtores, com essa gestão rural, muito a partir de um programa que a gente tem chamado Educampo, que vai a fundo nos custos de produção, e o custo é tão ou mais importante do que o preço pago aos produtos do agronegócio, porque se você o preço ele não consegue mexer nele, né? É dado pelo mercado, mas o custo não. Então, trabalhar custo de produção é uma prioridade para nós e a gente tem tido muito êxito junto aos produtores, e eu posso garantir que nos últimos 10, 15 anos o produtor rural ele mudou muito, ele tem sido um gestor muito melhor e administrado muito melhor a sua produção, a sua propriedade do que há 10, 15 anos atrás. Priscila, o Sebrae tem projetos voltados à identidade de origem dos produtos. Como que essa valorização regional ajuda o produtor na prática?
Ah, isso é bem interessante. Olha o que está acontecendo, né? O mundo tem valorizado as origens produtoras. Como é que isso acontece, né? Quando alguém consome um café lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China, que está aumentando o seu consumo cada vez mais, ele tem valorizado não só as questões relacionadas à sustentabilidade, mas também relacionadas à origem. Eles querem saber quem produziu aquele café, aonde foi produzido, como foi produzido. E esse trabalho que o Sebrae tem junto às regiões produtoras, às origens produtoras, tem valorizado cada vez mais esse como é produzido, onde é produzido. Então, as regiões produtoras de café do estado, por exemplo, que são várias, né? Tem o sul de Minas, tem as matas de Minas, o Cerrado Mineiro. Então, a gente faz um trabalho com a região como um todo, não só com os produtores, mas as cooperativas, os produtores de café, de queijo, enfim, tudo que envolve a produção naquele lugar, e temos ajudado os produtores a valorizar aquele lugar, porque só existe aquela produção eh, naquele lugar específico. Então, se você quer tomar um café do Cerrado Mineiro, hoje você toma, amanhã você toma um café das matas, mais ou menos o que acontece com o vinho, né? Uhum. Uhum. O vinho a gente tem dia que quer tomar um vinho chileno, um francês, e então a gente até no caso do café especial, a gente tem dito que está havendo uma vinificação do café. Essa valorização dos locais aonde foi produzido, por quem foi produzido e como foi produzido, sempre pensando na sustentabilidade, que o agronegócio não se esquece disso nunca. É um exemplo bom, Priscila, disso também é, por exemplo, o queijo do Cerro, né? Que no fim do ano teve o modo de produção reconhecido como patrimônio da humanidade. E muitas vezes não é nem o fato de se fazer queijo. Queijo você faz em qualquer lugar, mas aquele queijo especificamente, até as bactérias que tem ali, as condições climáticas que tem naquela região, favorece o produto ser de origem daquela região. Ele é muito único, né? Isso. Isso, e nós temos algumas regiões, né, não só o Cerro, mas a Canastra, o Cerrado, e várias outras regiões sendo reconhecidas, exatamente isso que você disse, né, aquele lugar em especial, o Cerro, a Canastra, onde quer que seja, ele tem um modo de produzir que é todo dele, aquele solo, aquele alimento que a vaca come, torna aquele produto um produto distinto do outro. E isso está se valorizando cada vez mais, né, não só Uhum. o modo de fazer sendo reconhecido, mas também a indicação geográfica que a gente fala, né, as indicações de procedência e as denominações de origem, que também são temas que o Sebrae em Minas atua fortemente, exatamente para valorizar aquele lugar, né, a gente costuma dizer que é o poder do lugar, o consumidor interessado naquele lugar, e aquele lugar passa a ter um poder sobre esse consumo muito interessante e valoriza aquela região. O consumidor hoje ele paga mais para consumir um queijo da canastra, do cerro, do cerrado, da mantiqueira, enfim, isso valoriza aquele produto, valoriza aquele território. Nós estamos conversando com Priscila Lins, que é gerente de agronegócios e artesanato do Sebrae Minas. Priscila, o Luiz agora deu o exemplo do queijo do Cerro, você falou agora há pouco em relação à orientação, né, a esses produtores para que eles saibam explorar a regionalidade como uma questão que agrega valor àquele produto. Qual que é a imagem, né, dos produtos mineiros no exterior, se é que é possível fazer essa definição? A gente sabe que nós temos produtos aqui que são bem peculiares e característicos da nossa região. Como que o consumidor do exterior enxerga os nossos produtos? Nós temos uma boa colocação na cabeça desses consumidores, né. Acho que em especial o café, né, que a gente tem uma facilidade em mostrar para o consumidor da onde que esse café vem. O Brasil tem se valorizado cada vez mais com esse produto, não somos mais esquecidos nas cafeterias, estamos lá sempre destacados, né, não era o que acontecia há pouco tempo atrás, mas principalmente o café brasileiro, ele tem uma valorização super importante, são cafés especiais, de origem, e sem dúvida, muita gente nessa história agora que a gente está tendo que conviver, né, das tarifas, muitos americanos vão sentir falta do café brasileiro e do café mineiro em especial.
já somos reconhecidos e pedidos lá fora. Muito bem. Tomara que eles sintam mesmo para aprender. Isso. Às vezes até eles Será, pressionam lá, né? será que eles vão conseguir ficar sem o nosso café? Eu Pois acho é. que não, hein? Mas, Priscila, para a gente encerrar essa entrevista, uma coisa interessante, quando você falou da questão de origem, né, das identidades de origem, você falou uma coisa interessante, que é a necessidade que as pessoas têm hoje de saber de onde veio o produto, como ele foi produzido. Eu vivi durante muitos anos, os últimos anos, no sul de Minas, e a gente pôde perceber que houve uma evolução em propriedades rurais da compreensão da importância disso, né? De você proporcionar às pessoas, de uma forma geral, uma experiência naquele lugar. Então, muitas propriedades rurais que nunca tinham pensado nisso começaram a trabalhar o seu ambiente ali para receber visitantes e fazer com que esse visitante tivesse uma experiência ali, quer dizer, receber turistas, né? O que há pouco tempo atrás não havia. Eu sei que o Sebrae tem programas para isso, para orientar o produtor rural, porque, para além da gestão, é necessário que ele saiba como lidar com esse público, né? Saiba como lidar com a procura, né, com a demanda, e saiba como lidar com o resultado disso depois, para perenizar o resultado, né? Sem dúvida. É uma iniciativa relativamente recente e de preparar os produtores para receber esses turistas, né? No sul de Minas, com certeza, o produtor já estava acostumado a receber os compradores de café do mundo inteiro, mas recentemente um programa do Sebrae, que a gente chama de Rota do Café, Rota do Queijo, tem preparado os produtores para receber esses consumidores, esses turistas, em experiências, né? Essa vontade de conhecer quem produz, como é produzido, onde produz, fez aumentar bastante o interesse dos turistas de irem conhecer, né? Muita gente não sabe como se produz café, como se produz leite, e qualquer outro produto, as frutas. Então, eles estão sendo preparados para receber esses turistas, fazer uma experiência de qualidade para que ele volte e conte para seus conhecidos, e esses conhecidos também tenham interesse de visitar as fazendas. Isso tem se tornado um negócio, né? E como você falou, como um negócio diferente daquele negócio habitual dele, que é produzir, então ele precisa se preparar ainda mais. Então, além de ser um bom gestor, um bom administrador, um bom gestor de pessoas, um bom quase tudo, ele também vai ter que aprender a receber esses turistas e fazer a experiência melhor possível, porque isso vai gerar mais valor para ele, mais valor para o produto, e isso tem acontecido bastante, e tem sido interessante a repercussão disso no meio deles, né, dos produtores, Sim. e também quem vai fazer essas visitas.